Oi pessoal! Bom, como eu já falei aqui algumas vezes, né, eu resolvi conhecer o Tex a partir da coleção Tex Gold. Então meu propósito era ir acompanhando cada número da edição e aí tendo uma experiência com o personagem. Só que eu gostei tanto do que vi que eu abri a seção para Tex Graphic Novel. Então eu comprei as Graphic Novels, já li duas delas, né? E agora eu estou abrindo uma segunda exceção com esse mais recente anual aqui do Tex, né? Eu vi que os fãs estavam tão ansiosos por isso aqui que eu não resisti, comprei, já li. E vamos então aos comentários, né? Primeiro, que a história desse anual, segundo a própria edição, ela foi publicada em outubro de 2017 na Itália. Eu confesso que isso me surpreendeu. 2 meses de diferença da publicação na Itália e a publicação aqui. Com super-heróis o tempo é consideravelmente maior, né? 8 meses, um ano, até um pouco mais em alguns casos. Né? Em tempos recentes chegava a quase 2 anos, né? 1 ano e meio. Ela foi escrita pelo Mauro Bozelli, que é o mesmo escritor de Patagônia, né? E desenhada pelo Pasquale Del Vecchio. Bom, essa história ela é bastante diferente, ou melhor, ela é um pouco diferente daquelas que nós vimos na coleção Tex Gold até agora, né? Pelo menos quem saiu, que já saiu até agora. Né? Por exemplo, Sangue no Colorado, O Último Rebelde, nós temos missões. É o Tex chegando para resolver uma situação. E essas missões elas transcorrem num período relativamente curto de tempo. Aqui nós temos um período de tempo mais longo, pelo menos aí, bota aí 17 anos, né? Ou melhor, né? 17 anos nas 3 primeiras histórias, nos 3 primeiros atos, se for contar o último, é o Tex desde antes de nascer até o Tex que nós temos hoje, cerca de 40 anos então, né? Bom, na verdade, como eu já entreguei, a gente pode separar a história em 4 momentos, né? A migração dos pais do Tex para onde o Tex cresceria, para a terra que seria deles, né? A primeira aventura do Tex com 11 anos de idade ao lado do pai, a primeira aventura dele fora do lugar onde ele morava, né? Eles vão conduzir um rebanho dos colonos que moram naquele lugar até a cidade de Corpus Christi para vender a carne, para conseguir um preço melhor, né? A primeira grande. Agora, esse é o segundo momento. O terceiro momento é a primeira grande aventura do jovem Tex como protagonista. Ele vai conduzir um rebanho. Dessa vez a distância de centenas de quilômetros até a Califórnia, né? Bom, e o último momento, é um momento, vamos colocar assim, atual, que é o Tex e seus pardos e seus companheiros indo ajudar um velho amigo em apuros. Esse último momento lembra bastante as histórias que pelo menos saíram na Tex Gold até agora. Né? E todos esses 4 momentos da história, o Tex antes de nascer, o Tex pré-adolescente, o Tex jovem e o Tex adulto, são amarrados a partir de um personagem. Fora o Tex, né? Mas de um personagem que aparece em todos, né? Que é o Jim Bridger, que é um aventureiro que teria servido de anjo da guarda e de inspiração para o Tex. Ele é anjo da guarda para o Tex antes do Tex nascer. É esse Jim Bridger que salva a mãe do Tex ser raptada por indígenas, né? E esse Jim Bridger foi um personagem histórico que aqui é adaptado para o universo do Tex. Bom, e a história desse anual, ela fez jus às expectativas, pelo menos do que eu vi os fãs dizendo, né? Ela é muito bem contada e traz ao mesmo tempo o Tex que todos conhecem e um personagem diferente, né? Ele traz o menino antes do homem, vamos colocar dessa maneira, né? E é muito legal ver o seguinte, né? Como é que a história é contada de modo que o Tex progressivamente vai para o primeiro plano. Na primeira história, a família do Tex ele nem nasceu e a família dele é coadjuvante. Na segunda história, o pai do Tex é o protagonista. Na terceira história, só na terceira história que o Tex ganha o protagonismo, né? E a gente vê o crescimento do personagem, o amadurecimento, os elementos. É bem interessante isso. E uma das coisas que eu mais gostei na história desse anual foi a carga emotiva da história. Por exemplo, uma coisa que eu gostei muito foi a relação do Ken Wheeler e dos seus filhos com a memória da mãe. A mãe do Tex morreu quando ele era bem criança, né? E tem uma cena que está todo mundo festejando e o pai e os filhos que são responsáveis por aquela festa, entre o pai e o Tex, eles resolvem ficar no túmulo da mãe, cara. É muito bonita essa cena. Eu, pelo menos, achei. E outra coisa bacana é que o humor
é bem dosado, eu ri com gosto em algumas passagens. Tá? E algo que vale dizer é que essa história opera a partir de uma ótica binária. Né? Os colonos são bons, os índios são os vilões. Né? Esse é o esquema clássico do faroeste. E ele funciona para a história andar. Só estou mencionando isso porque em outras histórias do texto que eu li não foram assim. Não foi assim. Por exemplo, Patagônia não é assim. Sei lá, o Profeta Indígena, que foi o primeiro volume, não é assim. E a forma como o Bridger aparece para o Tex é legal porque é a forma como o Tex vai aparecer para os outros, né? É o arquétipo do justo simples e rústico, do arauto da justiça. E para terminar, quero só fazer um comentário sobre o formato da publicação. Eu sei que os fãs estão acostumados, que Tex normalmente sai assim, mas para quem está chegando agora, ele realmente incomoda. Eu acabo sentindo dificuldades com a arte nesse formato menor. E é interessante, comparando, por exemplo, com Face Oculta, que tem um formato menor do que o formato americano, que é o formato original italiano. Aqui, o formato original italiano e a forma como a nova Tex foi publicada. Com Face Oculta eu não sinto problema nenhum, mas aqui eu sinto. Deixa eu mostrar para vocês. A coisa me parece reduzida demais. Eu, pelo menos, assim, claro, deu para ler a história, deu para curtir a história, mas eu confesso que me incomodou um pouquinho. E assim, eu não costumo discutir preço aqui no canal, falar disso, eu não tenho elementos para falar com propriedade, né? Afinal de contas, eu não sei quanto que é o licenciamento, não sei quanto que é o custo das coisas, né? Mas eu quero só partilhar uma sensação de leitor, né? A sensação de quem compra, né? Quando a gente compra esse encadernado aqui, ele é 26, essa história R$ 26,90, né? Dado o preço dele de materiais similares em banca, a gente tem a sensação de que ou o preço podia ser mais barato ou podia ser melhor cuidada a edição. Né? Tem um formato parecido com esse aqui. Dá um pouco essa sensação. De novo, eu não posso falar se é justo, se é injusto, porque eu não conheço os custos, mas partilhando um pouco a sensação de quem comprou. Né? Um ponto positivo que eu achei pela edição é a capa cartonada. Se a capa não fosse cartonada, uma coisa dessa grossura aqui ia despencar rapidinho. Bom, encerrando então, vamos lá. Foi uma história bem contada, né? Foi uma história bem contada e isso é o principal do que eu queria dizer. Só que assim, é uma história que penso eu que quanto maior a relação da pessoa com o personagem, mais a pessoa vai curtir essa história, né? Eu tô chegando agora e eu curti, mas eu imagino que quem é fã de longa data pode ter uma relação mais emotiva. Por exemplo, eu sou fã do Homem-Aranha. Imagina uma história desse tipo, contando a trajetória do Aranha com o Tio Ben, por exemplo. Ou outra que a gente poderia comparar, né? Contando a história do Batman, do Bruce Wayne, com os seus pais, depois sendo criado com o Alfred. É mais ou menos isso que a gente tem por aqui. E foi uma história bem legal. A primeira compra do Tex nesse formato. Então, de novo, deixo aquele abraço. Peço que se não se inscreveu no canal, se inscreva. Tem bastante vídeo sobre quadrinho por aqui. Você está chegando agora, dá uma olhada. Tem bastante coisa sobre Tex, mas o canal não é sobre Tex. Tem tudo quanto é tipo de quadrinho, falo sobre mangá, bastante sobre quadrinho de super-herói, quadrinho europeu. Dá uma olhadinha, se não for inscrito, se inscreva. Bom, abração e até o próximo vídeo.